Legal, então vamos dar início, né, ao nosso curso, continuação do nosso curso de ciência de dados com Python. Na última aula, né, para quem viu, quem ficou até o final ali, eu fiquei, vamos dizer assim, ó, enroscado na parte ali o último capítulo, né, do Pandas, que eu ia mostrar sobre o Pandas. Ele tem um método, né, chamado core, onde ele exibe uma matriz, né, de correlação entre as variáveis, né? Então isso é um forte indicativo, tá? A gente saber aí eu até deixei um link, né, para depois quem quiser estudar, mas basicamente falando, né, uma matriz de correlação nada mais é do que eu verificar dentre todas as colunas, né, ali do meu data frame, qual coluna tem alguma relação com outra, tá? E aí, é claro, isso já pode, de certa forma, dar um indício, né, de uma possível criação de um modelo utilizando essas colunas, tá? E aí, na última aula, eu fiquei fazendo drop NA, né? E aí que estava o meu erro, tá, pessoal? Eu sabia que era drop, mas e aí eu digitando drop NA, ele vai dar uma série de erros aqui, né? Vou ter que ir lá em cima e importar o módulo, né? Olha lá, deixa eu ir lá em cima, fazer as importações só para ficar tudo ok. Tem a parte aqui de baixo também para eu ler, né? Exatamente, agora aonde encontrar, né? Tá mais aqui para baixo. Eu até acabei colocando aqui, agora encontrei. E aí vamos lá no último, né? Só para aqui. Aí quando eu executava, né, ele mostrava um erro falando que o NA ele só precisa de um argumento, né? Não precisava. Mas é claro, o drop NA ele é para limpeza de dados, né? De variáveis faltantes. E aí eu não consigo especificar o eixo, né? Eu só consigo, de certa forma, falar qual coluna eu estou aplicando, né? E aí eu pensei, poxa, por que será? Mas naquele mesmo dia, né, quando acabou a aula, eu falei, o que deve estar acontecendo, né? E aí é apenas drop, tá? E aí o que é o comando drop? Nada é mais como eu ir lá e eliminar uma coluna, né? Por algum motivo essa coluna não faz sentido para mim no data frame, só apenas o drop ele vai lá e elimina a coluna, tá? Com isso eu fiz mais um capítulo, tá? Mais um capítulo aqui do meu notebook do Pandas, que é essa parte de manipulação de dados, tá? Que é inserir coluna, remover coluna, né? Então só para deixar um pouco mais completo aqui esse notebook, ok? Então acabei inserindo aqui mais um capítulo. A gente vai falar bem rapidamente, porque depois eu quero falar sobre Matplotlib para vocês, tá? Que aí é um outro módulo também utilizado na exploração de dados, né? Para construir gráficos, ok? Então, só voltando aqui ao que era, então a matriz o Pandas, né, ele gera aqui para nós uma matriz de correlação, e aí nessa matriz de correlação eu posso já tirar alguns indicativos, né, de colunas que de alguma maneira se relacionam com outras colunas, tá? É claro que vocês podem ver que a diagonal aqui, né, ela não é, ela está relacionando uma linha com a mesma coluna, tá? Então, esse um aqui, né, de certa forma, não é tão positivo assim, tá? Então, a diagonal de cima é a mesma coisa que a diagonal de baixo, tá? E aí, na matriz de correlação, quando eu tenho o valor exatamente um, né, tirando a diagonal, tá? Quando eu tenho um valor exatamente um,
Porque a matriz de correlação ela varia entre -1 e 1, tá? Quando eu tenho tanto 1 ou -1, eu tenho uma correlação perfeita, tá? Então isso aí já diz aí com 100% de certeza, né, que existe uma relação e é muito válido explorar essa relação, tá? Mas dentro do intervalo, zero quer dizer que não tem relação nenhuma, tá? Então, por exemplo, um, um valor como esse que está intermediário, né, entre 0 e 1, aqui já existe um forte indicativo, tá? De pulsação com calorias. Então, se eu quisesse estudar esse data frame aqui, eu poderia, né, colocar essas duas colunas como relevantes, tá? Porque existe aí um 50% de chance de ter essa relação, tá? E aí o que é o mais um e o menos um? O mais um, né, se você encontrar, né, uma coluna que se relaciona com outra coluna, né, e está próximo de um, isso quer dizer o quê? Que quando aquela coluna, né, ela tende a aumentar ou a diminuir, a coluna correspondente, a coluna relacionada, ela também tem essa tendência, tá? Então quer dizer, opa, existe uma relação, né? Se uma coluna, por exemplo, aqui, ó, pulsação máxima, né? Aliás, pulsação. Isso quer dizer o quê? Que existe, né, um relacionamento aí entre pulsação e calorias que, quanto maior a pulsação, maior a quantidade de queima de calorias, tá? Ou então a redução da pulsação reduz também a caloria, tá? Então isso existe aí uma forte correlação que a gente pode chamar de positiva, né? Por quê? Porque quando um aumenta, o outro também aumenta. Ou quando um diminui, o outro também diminui. Tá? Então existe aí essa correlação positiva. E o que seria correlação negativa, né? Que seria o -1, tá? É a inversão, tá? Não, eu acho que negativo só tem, né? Nesse caso aqui é o espelho, né? Então vamos usar aqui. Isso quer dizer o quê? Que a queima de calorias, embora não é um valor muito grande, né? Ele tá ali mais para zero do que para um, né? Então, mas vamos só aproveitar ele como um valor negativo, né? E aí, o quê? Que o aumento de calorias inversamente, né? Aliás, a duração de um treino, né? Ele é inversamente a queima de calorias, tá? Então, quer dizer, numa correlação negativa, enquanto uma coluna aumenta, né, o valor da coluna aumenta, a outra diminui, tá? Ou o contrário, né, enquanto uma coluna diminui, a outra aumenta, tá? Então isso que é uma correlação. Clicando aqui, existem vários, né, formas aí de correlação, tem a de Pearson, tem umas outras aqui que é estatística pura, né? E é muito legal vocês darem uma estudada, por quê? Porque já é um ponto inicial, né? Um ponto inicial de estudo dentro de um dataset, ok? Então o Pandas oferece aqui para a gente de forma muito fácil, tá? Então, graças ao drop aqui, né? Como eu havia dito, eu abri mais um capítulo, tá? Falando de pandas aqui, vou tentar ser bem breve, ok? Mas aí o Pandas já me falou, poxa, eu tenho que falar também dessa parte, né? De inserir uma coluna, remover uma coluna, porque às vezes pode acontecer, né? Para que eu vou ficar trabalhando com um conjunto de dados, né? Que tem, sei lá, 100 colunas, mas dessas 100 colunas eu utilizo, sei lá, 20. E as outras? Eu vou ficar com essas outras consumindo memória no meu computador? Não, eu posso eliminá-las, tá? Então, essa parte de manipulação de um data frame, né, é relevante, ok? E confesso para vocês que eu esqueci de mencionar sobre isso, né? Só apareceu a necessidade devido ao enrosco da aula passada.
onde eu estava tentando fazer o drop NA, né? Mas o drop NA é limpeza de dados. Então vamos lá, ó, vou voltar aqui, ó. E aí, eu já tenho até alguns exemplos prontos aqui, só rodar, ok? Então, por isso que eu não quero perder muito tempo. E aí, o que eu posso fazer, né? Para, por exemplo, inserir uma coluna. Então, eu tenho aqui, ó, um dicionário, né? Onde eu tenho a coluna nome, com alguns nomes já preenchidos, né? A coluna nota, que é mais ou menos o que a gente já viu na aula passada, né? Aquele exemplo da aula passada. E tem a idade de cada aluno aqui, né? Então o Pedro tirou 8, nota 8 e tem 16 anos. João tirou 3,5 e tem 17. E assim vai, ok? Aí por algum motivo eu já fiz, né? De certa forma aqui, ó, transformei esse dicionário num data frame, tá? Mas em algum momento eu falo, poxa, tem uma coluna aqui que é importante para essa minha análise de dados, né, que é o RA. É lógico que não faz muito sentido, mas vamos imaginar, né, uma situação hipotética. E aí eu quero inserir, né, o RA no meu data frame. Tá? Então aqui eu tenho o método insert, é um dos métodos que possibilita isso. Tá? E o insert ele permite aqui eu falar aonde eu quero adicionar. Tá, ok? Em qual coluna eu quero adicionar o meu RA. Acho que tem alguém aqui pedindo para entrar. Então o método insert ele faz exatamente isso. Ó. Então aqui eu só tinha 3. A partir dessa linha aqui pode ver que eu adicionei o RA exatamente na posição 2, né? Então 0, 1, 2, ó. Ok? Eu tenho também o método, né, o assign, tá? A diferença do insert para o assign, ok? É que o insert ele já faz a inserção, né, in place, tá? No próprio data frame. Eu não preciso atribuir para uma outra variável que também vai ser um data frame, né, como resultado da coluna inserida, tá? No assign isso acontece. Em compensação também o assign não tem posição, tá? O assign aqui ele não tem essa parte de eu querer escolher aonde, né, que posição ali das minhas colunas eu posso atribuir o RA. Então são basicamente essas duas diferenças, tá? Então praticamente copiei e colei esse trecho aqui, né? E aí agora eu estou utilizando o método assign, que ele faz a atribuição e aí o retorno, né, é um novo data frame com essa coluna que eu pedi a ser inserida, tá? E lembrando que ela sempre é adicionada no final, tá? Só lembrando, né, o insert permite eu falar em qual posição das colunas eu quero inserir. Aqui no assign ele sempre coloca no final, tá? Uma outra maneira aí é independente, né? Ela é muito parecido com o assign, tá? Só que muito mais fácil, né? Você não precisa digitar todo aquele método, né? Vir aqui, assign, colocar a coluna, receber numa nova variável, printar nova variável, né? O Pandas, de certa forma, criou um atalho para isso, né? Tanto que o assign não é tão muito utilizado, e onde ele faz o seguinte, ó, eu pego o meu data frame, coloco ali a chave com o nome de uma nova coluna, né? Eu não vou colocar ali numa coluna que já existe, porque senão vai subscrever, tá? Mas eu crio aqui uma nova coluna, ok? E aí recebe a lista e pode ver que já aparece, tá? Também no final, tá? Então, essa alternativa aqui, ó, é muito parecida com o assign, só que de uma forma menos verbosa, vamos dizer assim, né? É muito mais fácil, ok? Então, só o nome do data frame, o nome da nova coluna e eu já coloco os valores, tá? Só um detalhezinho, ok? Vamos supor aqui, ó, vocês estão vendo que nas informações sempre tem 4 valores, né? Ó, em todas as linhas aqui dessas colunas, né? Sempre tem 4 valores. Vamos supor que o RA, ó, por algum motivo eu coloco só 3. O que vai acontecer, né?
vai acontecer o seguinte, que ele vai dar, né, nesse caso aqui, ó, ah, não dá um match, né, entre os tamanhos, ok? Você pode ver que, por exemplo, aqui está todo mundo falando que tem 4 valores e aqui eu estou tentando inserir 3, tá? Ele não faz assim, por exemplo, um broadcast, né? Ele não esparrama, né? Ele não difunde para completar, ok? Então tem que ser valores iguais aqui, ó. Então eu tinha colocado, acho que é 21, né? Então só para ficar registrado, né? Tem que ser a mesma quantidade, ok? Uma coisa muito importante é o que eu vou falar aqui, ó, exatamente no último item da inserção de uma coluna, tá? No Pandas, no data frame do Pandas, eu posso gerar uma coluna, tá? A partir de dados das colunas já existentes. Então imagina que eu tenho dados lá, ó, eu tenho a coluna A, que tem essas informações, e eu tenho a coluna B com essas informações. E aí eu acho interessante, né, eu ter nesse data frame, tá, uma segunda coluna que por algum motivo, né, é a soma da coluna A com a coluna B. Isso quer dizer o quê? 7,6 mais 8. 5,1 mais 3,5. 10,5 mais... Entendeu que é índice a índice. Eu não estou somando tudo isso aqui ou tudo isso aqui, né? Eu estou indo, ó, linha a linha e somando. Pode ver que o resultado disso, ó, é uma coluna C que tem a soma, o resultado da soma dos dois. Então, por exemplo, deu 15,6. Por que 15,6? 7,5 mais 8,5, tá? Isso acontece muito, tá, pessoal? Eu querer gerar uma nova coluna a partir de processamento de colunas que já existem, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito comum de acontecer quando você está fazendo análise de dados. A exploração, né, ou análise exploratória de dados, tá? Pode acontecer de, você teve um insight ali de falando, poxa, e se eu tirar a média da coluna X e Y, gerando uma XY underline média com esses valores? Pode ser que, né, agregue informação para você utilizar aí durante a sua análise, ok? Então isso aqui é muito comum. E, se eu não me engano, por fim mesmo, né? Por fim, a remoção ou de uma linha ou de uma coluna, tá? E aí, ó, é o métodozinho drop, tá? O drop, ele remove mesmo, ok? Não é aí dependente se tem linha faltante ou não, igual é no drop NA, tá? O drop, ele realmente elimina ou linhas ou colunas, tá? Eu posso escolher a partir aqui, ó, a partir do eixo, tá? Colocando ou columns ou rows, né? Se eu não me engano também zero acho que zero é colunas, um é linha, então ele tem essas possibilidades de valores aqui, ó. Então só para vocês verem, tem aqui também, olha lá, uma info, tá? Onde tem nome, nota e idade. Criei meu data frame, mas aí eu pensei, tem algumas colunas aí que não faz sentido, né? Aliás, desculpa, tem algumas linhas aí que não fazem sentido. Por exemplo, a linha 1 e a linha 3. Lembrando que não é um intervalo isso aqui, tá? Eu quero remover a linha 1 e a linha 3, tá? Então pode ver que a linha 1, né, que provavelmente tinha o índice 1, foi removido, tá? Que no caso aqui, ó, é o João, não tem o João. E a última, né, que é o índice 3, que é a Juliana, pode ver que também não tem a Juliana aqui. Tá? Então, com o drop, eu consigo remover linhas. Pode ver que o padrão dele é remover linhas. Tá? E também eu consigo, né, remover colunas, só colocando ali, ó, o valor do axis igual a columns, ok? E aí, ó, pode ver que eu estou removendo. Eu tenho lá a coluna nome, nota e idade. Eu estou removendo nome, idade e especificando que são as colunas, né? Aí ficou só apenas a nota, ok? Então eu consigo fazer
essas manipulações com a manipulação com o data frame no Pandas. Ok, pessoal? Bom, então eu encerro aqui, né, essa parte do Pandas, não é a aula, tá? Eu vou ali pro Matplotlib, mas eu acredito aqui ter encerrado, né, claro, de forma bem superficial, mas falando sobre o Pandas, ok? Vou depois deixar então lá na nossa aula, lá no Google Classroom, tá? Aí tá esse notebook atualizado, ok? Vou fechar aqui, vou fechar também o Wikipedia, né? Onde ele fala ali sobre explicando a correlação. E aí eu vou entrar num assunto novo aqui com vocês, que é sobre esse módulo, tá? Chamado Matplotlib. O Matplotlib, ele é como o NumPy é para as outras bibliotecas, né? Como Pandas, TensorFlow, né? Várias Scikit-learn, né? Que ajuda aí nessa parte de manipulação das estruturas, computação, né? O Matplotlib, ele é a base das bibliotecas das várias bibliotecas que existe aí nesse mundo de ciência de dados, de análise de dados, tá? Ele é a base, ele é o pai de todas essas bibliotecas, tá? Por exemplo, não sei se alguém já ouviu falar aqui, ó, existe uma outra biblioteca chamada Seaborn, tá? E o Seaborn, ele também, ó, pode ver que ele faz parte ali da visualização de dados, né? Você constrói gráficos utilizando, né, os conceitos. O tanto que o Seaborn, né, a espinha dorsal do Seaborn é um Matplotlib, tá? E por que a gente está aprendendo o Matplotlib ao invés do Seaborn? Eu acredito o seguinte, né? Você aprendendo aqui a biblioteca que é a espinha dorsal, os outros, né, acaba ficando de forma mais fácil, tá? Então, se é uma biblioteca, né, originária, vamos dizer assim, é claro que ela é um pouco mais verbosa, tá? Para eu configurar um gráfico aqui, por exemplo, eu preciso ficar escrevendo muita coisa, tá? Ao contrário de outras que você não precisa escrever tanto, né, digitar tanto comando, aqui no Matplotlib você precisa disso, tá? E aí, é claro, depois que você aprende, é uma brincadeira que eu faço, né, até mesmo com os meus alunos, quando você aprende a dirigir uma Kombi, né, dirigir um super carrão aí acaba ficando fácil, tá? E aí como que eu faço? Quem não está utilizando o notebook, né, quem instalou o Python aí na máquina e quiser utilizar o Matplotlib, é só dar um pip install Matplotlib. Vou até fazer aqui para vocês, né? Vou abrir aqui um comando, prompt de comando, só para ter uma ideia. Então, por exemplo, estou usando lá na minha máquina, né? E aí eu quero instalar o Matplotlib. Então tá lá, ó, pip install Matplotlib, tá? Ele vai, né? O pip é o gerenciador de pacotes do Python. Olha lá, ó, baixou, né, todo o Matplotlib e suas dependências, né, gerenciou todos os pacotes necessários para rodar o Matplotlib, está instalando agora, e aí depois é só eu importar e utilizar no meu script, tá? Sem problema nenhum. Vou minimizar aqui só para a gente não perder muito tempo. E aí, ó, depois é só fazer o import, tá? Como a gente já viu aí desde o NumPy, né? Fazer a importação de um módulo. Então, vocês vão encontrar muito isso, né? Lembra do ESNP, ESPD? O Matplotlib também tem o ESPLT, né? E aí, ó, tem uma coisa interessante, tá, pessoal? Deixa eu ver se já tá... Não instalou ainda. A gente não usa o Matplotlib, tá? O Matplotlib é um módulo que ele tem, ó, um submódulo chamado PyPlot, tá? Que é para o Python, ok? Então,
Não é apenas, né? Não, eu não posso apenas fazer isso aqui, ó. A Matplotlib é SPLT. Não, tá? Porque o Matplotlib ele é uma biblioteca diversa para várias, vamos dizer, para várias outras situações e linguagens, né? E quando a gente quer usar no Python, eu coloco aqui, ó, o PyPlot, ok? Então, não se esqueçam dessa parte aqui, né? Eu tenho que colocar o submódulo, né, chamado PyPlot, que é do Matplotlib, ok? Bom, e aí como que eu desenho um gráfico, tá? Como que eu gero um gráfico utilizando aqui a biblioteca? Lembrando que volto a dizer, às vezes vocês vão encontrar datasets, né, vão brincar com algum dataset na internet, e aí ele é aquele dataset gigantesco, né? E aí você olhar para esse dataset e tentar tirar algum insight é mais complicado, né? Porque são vários números, né? Então, quer dizer, a não ser que você tenha uma facilidade para olhar aquele conjunto de dados ali e, sei lá, tirar alguma informação, né? Caso contrário, o que o pessoal faz? Vamos gerar gráfico, né? Porque visualmente a gente começa a enxergar algumas coisas, tá? Então, por isso que eu estou passando aqui para vocês um módulo, né? Uma biblioteca de visualização de dados. Porque faz parte, né, dentro dessa análise exploratória, eu gerar gráficos para exatamente ter ideias ali, né, obter conhecimento sobre aquele conjunto de informação, tá? Só voltando, né, o Gabriel tinha falado que viu, né, no colo do técnico oh meu Deus do céu, um tablet, né, onde no tablet tinha alguns dashboards, né, que é o quê? O que é um dashboard? Nada mais é do que gráficos, né? Onde você bate, você olha e você já tira informação, né? Você não precisa ali olhando, né, o atleta no ano passado ele tirou nota 3, não, sei lá, o 10, 9,5, sei lá qual o valor. Você não precisa buscar, tá ali, né, de certa forma, embutido dentro da informação do gráfico, ok? E aí existe aqui, ó, a função plot. O que é o plot? É o desenhar, né? É plotar um gráfico, tá? Então eu vou criar aqui um exemplo. Vou chamar aqui, ó, de, por exemplo, eu vou usar, né? Só para deixar claro também, eu vou usar aqui um módulo. Vou usar o do NumPy, tá? Só para gerar ali para gente, né? Os arrays, tá? Pode ver que ele precisa ali, né? Para eu gerar um gráfico, eu preciso ali de ter uma quantidade de números, né? Um conjunto de números do eixo X e do eixo Y, tá? Então por isso que eu estou utilizando o NumPy, ok? Só para gerar esses arrays com valores, tá? Então, ó, array X, eu vou fazer aqui, ó, o np.array, e vai ser uma lista ali, por exemplo, de 3, 6, 9, 12, 15. Tá? Estou gerando aqui qualquer valor só para ficar mais fácil. Tá? Deixa eu só organizar aqui, né? Beleza. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C e Ctrl V, para gerar os Y, né? Então, vou gerar aqui um array, né? E aí cada valor aqui, ó, 30, 60, 90, 120, 150. Só para ficar mais fácil, tá? Como que eu faço para desenhar, tá? Se eu vier aqui e rodar, agora que eu acabei de ver que eu esqueci de colocar uma coisa, mas beleza. Vamos lá. Pedir aqui para executar. Ele vai dar problema, né? Porque eu não rodei aqui esse cara, né? Olha lá, falou, o PLT não está definido, né? Agora, executando aqui, pode ver que ele gerou o meu gráfico, né? Então, olha lá, ó, de 3 está aqui mais ou menos em 30, né? 60,
tá mais ou, 6 está mais ou menos no 60, né? 8 no 80 e assim vai, tá? Eu esqueci de falar de um cara aqui que é importante, tá, pessoal? Que é o Show. Agora que eu vi aqui que eu não falei dele, ó. O PLT Show nada mais é do que ele vai fazer é a mesma saída, tá? Só não vai ter esse carinha aqui, ó, que ele está mostrando de certa forma que ele criou um objeto gráfico, está armazenado na memória, né? Então é um pouco chato isso aqui. Então é plt.show, show é mostrar, tá? E aí pelo menos ele vai mostrar o gráfico, mas não vai mostrar com esse cara aqui, ó. Então, tanto que eu vou executar aqui novamente, olha lá, ó, sumiu, né? Mostrou o mesmo gráfico, mas agora não vai ficar mostrando aquele objeto do gráfico aqui, tá? Então, só para mostrar para vocês, ó, o plot, ele desenha o gráfico. Existe uma pequena diferença, tá? Entre plot e o show, tá? A diferença é o seguinte, primeiro eu desenho o gráfico, né? Esse desenhar é como se ele tivesse internamente, sei lá, construindo mesmo o gráfico nesta figura aqui, ó, tá? Isso depois a gente vai ver mais para frente, né? E entendam isso aqui como uma figura, tá? E aí eu tenho um gráfico em uma figura, tá? É possível eu criar vários gráficos em uma figura, só para entenderem, tá? Então o plot ele desenha e o show ele exibe, tá? Então basicamente a gente vai trabalhar sempre com plot e show, né? Eu tenho ali os meus dados e a partir desses dados eu ploto, né? É claro, ele falou assim, ó, o x, né? Vamos chamar aqui de o x1 na coordenada, né? x1 com a coordenada y1, x2 com y2 e assim sucessivamente, tá? Aqui eu estou falando, né, um pouco, explicando um pouco aqui sobre o plot. Eu vou fazer o seguinte, para deixar mais fácil, eu vou criar aqui, ó, aonde que tá que ele mostra aqui, code. E esse cara eu vou subir, porque eu vou fazer o que, né? Eu vou usar esse cara aqui, ó, para o resto dos meus exemplos, tá? Então, por isso que eu vou deixar ele aqui separado. Depois, se você quiser mudar, né, os dados aqui, simplesmente altera essa célula, né, e não a que faz parte do exemplo. Ok? Então, só para deixar mais claro aqui para vocês. Então, só vou executar aqui mais uma vez, né, para ficar. E aí eu vou sempre usar array underline x e array underline y para os outros exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E aí, ó, professor, legal, né, tal, mas eu queria fazer, de certa forma, alguns marcadores, né? Eu queria falar que, por exemplo, o 4 está batendo aqui no 40, né? O que eu posso fazer? Existe, né, um conceito aqui no Matplotlib que eu posso, de certa forma, colocar pontos, né? E aí, como que eu faço isso? Simplesmente, né? Lembra que eu estou passando aqui, ó, meu array x, meu array y, e logo embaixo, ó, plt.show, a gente vai ver que, né, em todos os pontos de intersecção, olha lá, ó, perceba que ele não criou a linha, tá? Ele não criou a linha, mas todos os pontos lá, lembra que 3 é 30? Olha lá, ó, ele criou o ponto de intersecção. Depois o próximo é 6, né? 60 é 6 com 60. Então, ó, eu estou falando aqui, ó, que eu estou omitindo a linha, tá? Não quero que coloque a linha. E nos pontos de intersecção entre o x e y, eu coloco um marcador, tá? Então, apenas colocando essa string O aqui, tá? O que eu posso fazer também, né? Dependendo como for o conjunto de dados, tá? Do x, eu posso omitir o meu x,
tá? O meu array underline x, é claro que ele vai adotar valores positivos, né? Inteiros e positivos, dependendo do tamanho do meu x. Então, o que, que eu estou querendo? Deixa eu até criar um outro código aqui, vou subir ele só para mostrar para vocês. Vou criar aqui, ó, por exemplo, um outro array y. Tá? Então, lp.array. E aí, vou criar com os valores 12, 14, 12, 22, 32, 42 e 52. Beleza. O que eu quero fazer aqui, ó? Eu consigo fazer um plt.plot. Eu não preciso passar o meu x. Eu só passo, ó, o meu y. E aí depois, claro, né, plt.show. E aí, o que está acontecendo aqui? Ele vai adotar, né, o x como 0, 1, 2, 3, 4, dependendo do tamanho, né, do eixo y. Nesse caso aqui, o nosso eixo y ele tem 5 elementos. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, né, é o que vai ser impresso para o valor do array de x. Tá? Então, só para vocês verem aqui, ó, ele está printando aqui, né, por exemplo, ó, o valor 12, né, tá para o 0. Ó. O valor 1 tá para o 22. É que não dá para ver com muita certeza aqui, né, mas ó, o valor 2 tá para, se eu não me engano, 0, 1, 2, 32. Tá? Então eu posso, de certa forma aqui, omitir, né, o valor de x, que ele vai adotar esses valores como padrão. Tá? Então, dependendo da situação, né, vocês não precisam passar o valor de x. Né? Só com aonde esses valores de x apontam para o y, e aí eu passo só o array y. Tá? Ok? Então isso basicamente, pessoal, você desenhar um gráfico, né, aqui utilizando o Matplotlib, é você ter os dados, tá, que você quer imprimir, você ter os dados e depois colocar esses dados no plt.plot e depois, ao final plt.show. Basicamente é isso. O restante, o que nós vamos aprender de agora em diante, é só formatação, mudar a cor, né? Eu queria acrescentar alguma situação ou outra, tá? Então, eu imprimir um gráfico é basicamente isso: plot e show, tá? Tendo os dados em mãos. Como eu já disse, vamos aprender o quê? A inserir marcadores, mudar o tamanho do marcador, mudar a cor do marcador. Eu tenho uma linha, mudar o estilo de linha, mudar a cor, a espessura, aplicar várias linhas. Então, quer dizer, tudo isso, né, que a gente vai aprender de agora em diante é tudo em cima do plot. Tá? São configurações que eu aplico aqui no plot. O show é só isso mesmo, não tem mais o que fazer. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Deixa eu fechar aqui. Professor, estou com um problema na internet, não sei se contará a presença, mas vou ver a aula gravada porque está ruim de assistir. Depois sugiro, Gabriel. Não sei nem se ele está aí ainda, né? É só para tentar ficar até o final, né? É só para você acompanhar lá como é que fala? A frequência, né? Tá bom? O Gabriel Zanotto ainda está aqui, viu, professor? Ah, tá. Eu acho que é o outro, é o de Tomaso. Gabriel de Tomaso. Não, beleza. Beleza? Bom, e aí, pessoal, como é que eu faço para inserir marcadores? Né? Como é que eu faço aí para, de certa forma, colocar marcadores no meu gráfico? Né? Só lembrando aqui, ó, vou até descomentar, né?
E aí, claro, ao final, plt.show, eu não coloquei nenhum código aqui, ó. Pode ver que tá tudo sem, né? Eu tenho ali o atributo marker, né? Que fazendo uma tradução aí bem simples, né? É um marcador. E nesse marcador, ó, eu quero, de certa forma ali, que tenha os pontos, né? De intersecção entre x e y. Só mostrando aqui para vocês, né? Olha lá, ó. Nos pontos aonde os dados correspondem, né? Olha lá, ó, 3, 12, acho que é 6, 6, 20. É que agora eu não lembro quais eram, né? Mas acho que está batendo com esse último aqui, ó, 6,22. É isso mesmo, ó, 6,22. Então, quer dizer, aonde faz a intersecção, ele coloca um marcador, pode ver que é um redondinho aqui, né? E aí, se eu quiser colocar, né? Agora, eu posso alterar o marcador. Ah, eu não quero essa bolinha aqui, né? Eu quero, sei lá, uma estrelinha. Então, posso vir aqui, ó, lá no meu argumento, né? Marker. Deixa eu só colocar o plt.show aqui, tá? E aí eu consigo, ao invés de bolinha, né? Agora eu coloco umas estrelinhas, tá? Olha lá, ó, não sei se dá para enxergar, né? Muito bem. Deixa eu tirar aqui a tabela de conteúdo. Deixa eu ver se dá para visualizar, ó. Agora ficou uma estrelinha aqui, né? Então agora o marcador tem esse formato. Ok, pessoal? E aí coloquei aqui algumas possibilidades, né, de marcadores diferentes, tá? Então eu tenho o marcador círculo que a gente já viu, o estrela que a gente já viu. Opa, minha mania de clicar duas vezes, né? Aí ele vira pro modo Markdown, né? X preenchido, sinalzinho de mais, né? Só para a gente ver o sinalzinho de mais aqui. Só colocando, olha lá, ó, no marcador o sinal de mais. Não sei se dá para enxergar, vou aumentar o zoom aqui só para... Olha lá, eu não sei se dá para ver, mas é um símbolozinho de mais, ó. Ok? Então eu consigo, como eu já disse, né? Agora vai ficar como configuração do gráfico, né? Beleza, e agora eu não consigo desfazer o zoom mais, hein? O que eu fiz aqui? Vamos reduzir por aqui então, né? Então coloquei... Opa! Então coloquei aqui umas possibilidades para alterar os marcadores, ok? O Matplotlib, ele trabalha com o que ele chama aqui uma notação, né? Uma string para notação, atalho de notação, tá? Alguma coisa assim, não sei se está correto aqui, né? Mas basicamente é o quê? Eu posso, de certa forma, numa forma mais resumida, né? Eu colocar ali, ó, qual marcador eu quero, qual linha eu quero e qual cor eu quero, tá? Só lembrando aqui que não tem esse pipe, tá? Não tem esse símbolo de essa barra vertical aqui, ela não tem, né? Então, ó, isso que eu estou falando aqui corresponde a exatamente isso aqui, ó. O O é um marcador, né, de bolinha, tá? Esse dois pontos quer dizer que a linha é pontilhada, tá? Ó, depois eu até mostro aqui referências de linhas, né? Olha lá, ó. O dois pontos quer dizer que é linha pontilhada. E o R aqui, ó, que é cor, né? E aí, R é cor vermelha, tá? Então, ó, só para nós vermos aqui, vou omitir, né, o array X, e aqui eu estou colocando uma string de notação onde eu falo, né, de forma bem mais simples, qual marcador eu quero, qual linha eu quero, né, que é o dois pontos, e qual vai ser a cor do marcador, tá? Não só do marcador, da linha também, né? E aqui eu esqueci de colocar o plt.show.
Então vou rodar aqui, né? Só para assumir esse cara aqui. Então, olha lá, ó. Mesma coisa, tá? O marcador, como eu disse, tá bolinha, né? O dois pontos, que eu acabei mudando aqui, né? Quer dizer o quê? Que é a linha que conecta, né, os marcadores vai ser pontilhado, tá? E de cor vermelha, ok? Então essa é uma notação que facilita, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí uma forma mais trabalhosa, né, mais verbosa com relação a isso, mas de certa forma aqui eu estou explicando a maneira mais fácil, tá? Pode deixar que depois eu vou passando aqui, ó. Tudo isso aqui é a forma mais chata de se fazer, ok? Então aqui eu coloquei algumas referências de linha, como que eu faço contínua, pontilhada, tracejada, lá, ó, menos menos, tracejada com a mistura de pontilhado, né? Aquele tracejado ponto, tracejado ponto, tracejado ponto, né? Aqui alguns exemplos de abreviações das cores, né? Então red, green, blue, cyan, né? Magenta, opa. Y é yellow, né, de amarelo. Opa, aqui é K, o K é preto e o W é o white, né, de branco, ok? Porque não pode ser B porque B já tem o blue aqui, né? Então o K ficou como preto, ok? Então só aqui como alguma referência, né? Então vamos brincar só aqui para vocês terem uma ideia, né? plt.plot, então quer dizer, vai desenhar uma linha, né? Eu vou usar o array x e o array y, tá? Só para... E aí depois, ó, eu vou colocar uma string de notação, tá? Então eu quero, por exemplo, o marcador seja o triângulo, né? Triângulo para cima. A linha, né, que conecta, eu quero traço ponto da cor magenta, tá? Então só para vocês verem aqui, ó, como fica, tá? Opa, esqueci de colocar, né? plt.show. E aí só para a gente ver, ó, lá, ó. Não sei se dá para enxergar aqui o triângulo, né? Ó, o marcador agora é o triângulo, tá? Pode ver que agora é tracejado ponto, tá? E da cor magenta. Então a gente utilizando aqui, ó, a string de notação, tá? Então é uma forma muito mais fácil, tá? De a gente mudar um pouco aí algumas configurações, né, do nosso gráfico, ok? E também, é claro, eu posso de alguma forma aí, ó, aumentar o tamanho do meu marcador, tá? Por exemplo, esse triângulo aqui está muito pequeno, né? Eu quero aumentar. Como é que eu faço? Posso vir aqui, ó, não, deixa eu só já colocar o plt.show, tá? Para exibir o gráfico sem mostrar. E aí, ó, vou colocar aqui, ó, o array x, o array y. O meu marcador eu vou colocar agora é o triângulo para baixo, que é o V. E aqui, ó, eu posso fazer de duas maneiras. Ou colocar marker size, né, ó, marker, e aí, ó, size de tamanho 20. Vamos só rodar aqui para vocês verem. Olha como é que tá maior, né? Então, eu aumentei aqui o tamanho do meu marcador, tá? Ou uma outra maneira de se fazer isso, é claro que existe uma abreviação desse marker size aqui, né? Que é MS, né? Então, pega a primeira letra aqui do marker, né? E a primeira letra aqui do size, e aí, de certa forma, fica, vamos dizer, menos verbosa, né? Então, só para mostrar aqui um exemplo para vocês, ó.
o marker size pode ser abreviado para MS. E vai ter a mesma saída, tá, pessoal? Só mostrando aqui para vocês, olha lá, que eu consegui aqui alterar, né? O marcador é o triângulo para baixo, o V, e estou aumentando o tamanho. E aí vocês podem falar, mas professor, eu não quero mudar só o tamanho, né, do marcador, tá? Eu quero aumentar, eu quero trocar a cor, né? A cor, vamos dizer que ela tem algumas características, duas características a mais, tá? A cor eu posso trocar a borda do marcador, tá? Então aqui, ó, tem uma bordinha, tá? Por exemplo, no meu triângulo aqui, ó, tem uma bordinha, não dá para ver agora, tá? Mas existe uma borda, ou trocar o preenchimento do meu marcador, tá? Então eu troco ou a borda ou o preenchimento, tá? E aí existe lá, ó, o marker add color, né? Ou a sua abreviação MAC, tá? E tem o marker face color, que também né, tem ali a sua abreviação MFC. Então vamos lá, né? Eu vou só descomentar aqui, colocar o show, né? Então olha lá, ó, no meu array Y, eu quero que agora o marcador seja, eu nem lembro mais qual que é quais são as opções. Deixa eu só ver aqui, né? Para fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer esse diamante, é um D. Então vamos lá. Então o meu marcador vai ser um diamante, né? Aonde o marker size vai ser, vou até diminuir um pouco aqui, colocar 15. E vamos supor, ó, que a borda eu quero da cor verde, tá? Rodando aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, eu vou aumentar aqui para vocês verem o zoom. Opa, aqui ó. Então pode ver que é o diamante, né? E a borda do diamante, ela é verde, tá? Então consigo alterar aqui a borda do marcador, tá? Através do atributo, né? Aqui eu estou usando nossa, coloquei parâmetro com C cedilha, hein? Ficou bom, hein? Opa. Ou a outra forma também, tá? Só vou copiar e colar aqui para fazer a mesma coisa, né? Só mostrando para vocês que existe a possibilidade de não usar, né, o Mac e usar marker add color. Vai ser a mesma coisa, tá? Só para vocês verem, vai sair, ó, o mesmo resultado. Então ou eu escrevo dessa forma ou o argumento aqui, né, abreviado, tá? E o Matplotlib tem muito isso, ok? Ou você coloca ali o argumento, né? Porque o plot aqui acaba tendo bastante coisa, né? Quando você quer configurar muito o seu gráfico, né? Esse comando plot aqui ele fica gigantesco, né? De argumentos, quando você quer alterar muita coisa, tá? Então eles já, de certa forma ali, ó, alguns argumentos a maioria dos argumentos eles abreviaram, tá? Então só para mostrar aqui para vocês, acho que vou até subir essa linha aqui, né? Eu acho que não, coloquei para baixo, né? Boa. Então olha lá, ó. Primeiro é o argumento completo e depois a mesma coisa, só que abreviado. E aí tem agora o face color, né? O face color é o preenchimento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou utilizar a mesma situação, né? Vamos colocar agora o D menor. Não, vai ficar difícil de ver, né? Vamos deixar o D maior mesmo, só para ficar mais fácil, né? E aí, ó, então vai ser
borda, a borda vai ficar normal, né? Só que o preenchimento, né, vai ficar em vermelho. Deixa eu colocar aqui a versão, né? Vamos se dizer não abreviada primeiro, né? E aí depois a versão abreviada em segundo. Então até vou colocar aqui, ó, code. E aí, ó, vou copiar e colar. E aí a versão abreviada é marker face color, tá? Então rodando aqui, olha lá, só para vocês verem, né? A borda tá em azul. Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Ó, a borda continua em azul, mas o preenchimento, né, está em vermelho. Ok? E aí, claro, né? Eu posso mexer nos dois ao mesmo tempo. Até tirar aqui o comentário. Eu posso deixar tudo vermelho, né? Aqui vai ser a borda em vermelho e o preenchimento em vermelho, tá? Então vai ser tudo vermelho. Olha lá. E acabou ficando o marcador arredondado, né? Então pode ver que estão todos da mesma cor. Deixa eu só ver aqui plt.show, né? Então, só relembrando para vocês, o nosso comando plot aqui, né, quando eu quero configurar muito o meu gráfico, tá? Ele, de certa forma, ele vai ficar bem grande. Ok? E aí, ó, mas vocês podem me perguntar, mas professor, ele tem apenas, eu estou subindo aqui, né, só para mostrar para vocês, ele trabalha só com essas cores aqui, eu não consigo trabalhar com outras cores, né? Então, estou descendo. O Matplotlib, ele permite você trabalhar com aquelas cores, né, em formato de hexadecimal. Quem aí já trabalhou com CSS, né, sabe o que eu estou falando, tá? Ou então, ó, deixei um link aqui, ó, para a paleta de cores, né, tabela de cores, desculpa, né, tá? E aqui, ó, eu tenho uma série de cores, tá? Que tem lá, ó, o seu hexadecimal, tá? Então, eu posso, de certa forma, pintar com alguma cor diferente, ó. Pode ver que é bastante cor, né? Então, por exemplo, né, voltando aqui, ó, eu quero pintar, né, com marcador, de certa forma, círculo, né? Ele vai ter tamanho cinza e a borda dele vai ter essa cor aqui, que eu não faço ideia qual seja. Vou dar um Ctrl C e pesquisar aqui para ver se eu acho. Não, não tem. Que estranho. Bom, vamos voltar lá. E é a mesma cor aqui, né? Então, bom, o intuito aqui é mostrar para vocês que eu posso acessar, né, mudar a cor, não só aquelas tradicionais, né, amarelo, verde, blue, mas eu posso configurar com uma outra cor dentro da tabela de cores. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó, Medium turquesa, acho que é isso, né? Então, ó, vou vir aqui, copiei e vou vir aqui, ó, copiei, tá? Só para ver, né, como fica. Tá rodando. Olha lá. Então eu tenho exatamente essa cor, né, ó. Olha lá. É. Aqui no meu gráfico. É no marcador, tá? Pode ver que essas cores elas são do marcador, ó. OK? E eu só manipulo o marcador, professor? Não, eu posso mexer nas linhas, né? Então, o que seria a linha? É o que liga os marcadores aqui, tá? Eu posso trocar o estilo, tá, da minha linha. E a gente já viu isso, né? Através, ou utilizando aquela string,
né, que é uma forma muito mais fácil, ou agora mostrando aqui, né, esses argumentos que você pode colocar no plot, né, no comando plot, para mudar aí o estilo da linha. Por exemplo, né, aqui, opa, array y, eu vou colocar o array x também, só para ele não ficar sozinho, né? E aí, ó, existe o argumento line_style, né? Que tem alguns valores, tá? Por exemplo, dotted, né? Pontilhado, né? Dashed, tracejado, tá? E nossa, não coloquei aqui, poxa, os valores. Vou até deixar um textinho aqui, ó, bem colocar valores para line style, né? Para depois o pessoal lembrar. Vou até colocar em negrito para eu não esquecer. Tá? Então, mesma coisa, ó, só que agora eu estou trocando a linha, tá? Não vou mais mexer em um marcador para não ficar muito poluído aqui o meu plot, né? Então, clicando aqui, ó, perceba que não tem marcador, né? Opa, esqueci do show, né? plt.show. Não que isso seja um problema, tá? Mas é uma linha a mais aqui que não sei por que me incomoda, tá? Então, olha lá, troquei a linha, né, para pontilhado, ok? E aí, ó, existe aqui o argumento line_style, ou tem o seu o abreviado, né? Acho que tem, nossa, encurtador, acho que eu errei bem aqui, né? Então, ou o seu ou sua abreviação. Abreviação. Acho que fica melhor, né? Então, só para nós vermos, né? ls aqui, ó, ele faz a mesma coisa, tá? Então tem o argumento line_style ou a sua abreviação ls, tá? A mesma coisa, tá? Eu consigo trabalhar com a cor, né, da minha linha. Ah, não quero a cor padrão, né, que é o azul, tá? Eu quero mudar a cor. Quero colocar aqui, ó, a cor vermelha, né? Acho que O é orange, né? E aí, se eu rodar aqui o meu não tem a cor O. Deixa eu ver se eu escrevendo orange aqui, ele... Ah, foi. Olha lá. Então, o orange, ele pintou aqui, né, a minha linha de laranja, tá? Aí eu, se eu quisesse mudar o estilo, né, colocava ali o ls, tá? Ou line_style. Então aqui o atributo, o argumento, né, color, tá? Ou a sua abreviação que é apenas C, tá? Se eu colocar apenas o C aqui como argumento, ele também entende que é para trocar a cor da linha. E a mesma regra, né, dos hexadecimais, tá? Para a linha, ok? Até coloquei aqui agora como argumento C. E aí, ó, se eu quiser trocar a cor da linha, eu posso ir lá na minha tabela de cores, por exemplo, vou pegar esse light coral aqui, né? E aí coloco, peço para executar, tá lá essa cor especificada. Ok, pessoal? Por fim, por fim não, né? Eu também posso trocar aqui a espessura da linha, né? Se eu achar, poxa, essa linha tá muito fininha, né? Vou colocar uma linha um pouco mais grossa, tá? E aí é o line width ou LW,
tá? Que eu consigo trocar, né, a largura da minha linha por uma coisa mais... Aqui é claro, né, tá exorbitante, mas só para vocês verem que eu consigo, né, mudar aí a largura, a espessura, né, da minha linha. Ok? Da mesma forma que eu consigo também alterar lá os marcadores, né, eu consigo alterar aqui. E por fim, pessoal, é claro, né, às vezes dependendo aí do gráfico, eu não quero só uma linha, né? Eu quero, sei lá, plotar, talvez uma linha é para um cenário, uma outra linha de uma outra cor para outro cenário, no mesmo gráfico, né? No mesmo contexto. Então é possível eu printar múltiplas linhas, tá? Só que de vários jeitos. Vou descomentar aqui. E só para mostrar para vocês que vou criar, né? A partir desse texto, vou criar um código só para... Então, vou chamar aqui ó, de array y1 np.array. E aí eu já vou escrever os dados aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou omitir o X, né? Só para não ficar muito cheio. E aí, ó, deixa eu só imaginar. 0. Então vamos imaginar o seguinte. 1, 4, 7, depois cai para 2, depois sobe para 10, depois cai para 6. Isso uma linha, né? A outra, vamos fazer crescente, tá? 2, 7, nossa, 2, 7, 9, 12 e 20. Acho que tem a mesma quantidade, né? 3, 6, 3, tá faltando um aqui, ó. 5 e 9. Então, olha lá, ó. O que vai acontecer, né? Primeiro, ele vai printar, né, esse array na figura. Depois ele vai pegar o outro conjunto de dados aqui, né, e printar e plotar na mesma figura, tá? Na mesma figura do gráfico. E aí, ao final aqui eu estou exibindo. Então deixa eu rodar esse aqui, só para ficar mais fácil. E olha lá, ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, o gráfico, né, ó, o array y1, que é o azul, tá? E o array y2, que no caso aqui é o laranja, tá? Por que você sabe que o azul é o array 1, né? Porque é o primeiro, tá? E aí, no caso dele ser o primeiro, ele é azul, tá? E aí o laranja é o segundo. Professor, mas depois não vai, a gente não vai inserir legenda? Vai inserir legenda, vai inserir título, ali o nome do eixo X, o nome do eixo Y, aliás, do eixo X e do eixo Y, né? Então tem toda essa parte de configuração, tá? Mas a gente vai ver, ó, pode ver que já tem a parte de grade, né? Eu colocar grade, que é aquela tracejado, né? Pode ser tracejado, pode ser outra coisa também, que fica no fundinho aqui, né? Só para a gente ter a ideia, né? Da onde que bate aqui, por exemplo, o valor 10 e aonde que bate aqui no eixo X, né? Então dá para brincar mais. É claro que a gente está no básico do Matplotlib, ok? Mas aí, ó, eu consigo também, né? Printar tudo num plot só, tá? E é claro, aqui estou falando ó, x1, né, x1, y1, x2, y2, se eu tivesse x3, y3, tudo num plot só, tá? Ele entende isso, ok? Deixa eu só criar o array x1
e o array x2, né? Vou copiar, colar. Eita, colei no lugar errado ainda, hein? Aqui. Então, só para x1, y1 e x2, y2. Então, 2, 6, 7, 9, 10 e 12. Aqui embaixo vou colocar 1, 3, 5, 8, 9 e 11. Vamos ver como é que vai sair esse gráfico aqui, né? Eu vou executar ele então. E só para mostrar aqui para vocês, que eu consigo, né, gerar o gráfico passando, ó, array x1, array y. Não tem, né? Não tem array y1. Acho que não mostrou. E da mesma forma eu tenho array x2, array y2. No final vou colocar um plt.show. E aí executando. Só para a gente ver aqui, ó. O que eu quis mostrar para vocês é que num único plot eu posso colocar vários pares, né, de x e y para gerar as linhas aqui, tá? Volto a dizer, né, o Matplotlib ele não tem só esse tipo de gráfico, tá, pessoal? A gente vai ver aí gráfico de pizza, histograma, né? A gente vai ver aí alguns outros gráficos que o Matplotlib desenha, tá? Mas por enquanto, como eu já disse, é o básico dele, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês que foi possível, né? Apenas num plot, ou eu posso criar vários plots, né? Cada um aí com seu, só voltando aqui, né? Por exemplo, o array x1 com o array y1 e depois o array x2 com o array y2, tá? Então só para faltou um aqui, agora vai. Olha lá, tá? É o mesmo gráfico, mas só duas maneiras diferentes aqui para mostrar para vocês, ok? E aí vocês podem falar, mas professor, eu não consigo fazer mais nada, né? E essa parte de colocar os nomes dos títulos, né? Dos rótulos do eixo X, do eixo Y, eu consigo fazer isso? Sim, tá? Vou até aproveitar esse conjunto de dados aqui, ó, só para antes, né? Opa, tem um PLT, acho que tem coisa a mais aqui. Não, estou utilizando um só mesmo, né? Aí, ó. Aqui, ó, o que eu costumo fazer, né? Depois do plot da linha, eu trabalho com essa parte de, por exemplo, de título, né? Ó, se eu quiser colocar o título, falar que gráfico de exemplo. Faltou abrir aqui, né? Salvar. Só para vocês verem, ó, ele colocou aqui em cima lá, ó, o título do gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui é, sei lá, né? Velocidade dos carros que passam, né, numa velocidade aí numa rodovia, não sei, né? Pode colocar o texto que quiser, ok? Por exemplo, ó, e agora como é que eu faço para colocar os rótulos de cada eixo, né? Por exemplo, plt.xlabel, né? Label rótulo, tá? Então, o rótulo do eixo X, vou deixar sem criatividade nenhuma, né? Lá, eixo X,
E vou fazer a mesma coisa para o eixo Y. Tá? Então, rodando aqui, só para vocês verem. Olha lá. Mostrou aqui, ó. Opa. Ah, tá. 2 eixos. Não troquei, né? Achei até estranho aqui. Mas olha lá. Ó. Então, o rótulo para o eixo X, Y. E aqui embaixo, olha lá, o rótulo para o eixo X. Tá? Então, ele permite aqui eu colocar, né, tanto a parte de título, quanto os rótulos, né, quanto os nomes de cada eixo. Né, num gráfico isso é importante, né, para informar a pessoa que tá vendo. Né. E aí vocês podem falar, mas professor, eu posso configurar, né, trocar aí a fonte, tanto do título quanto das labels, dos eixos aqui, é possível? É possível, né? Então, ó, por exemplo, o que eu faço, né? Deixa eu só colocar aqui um plt.show no final. E aí, ó, por exemplo, para o título, eu vou falar que, né, a fonte vai ser serifada, a cor vai ser um vermelho escuro e o tamanho, né, do título vai ser tamanho 15. E, por exemplo, para as labels, né, dos eixos, eu vou colocar aqui, por exemplo, um family. Opa. E agora, né? Arial, né? A cor das labels vai ser blue, tá? E o tamanho vai ser 10. Size. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, que no title ele tem aqui um argumento chamado FontDict, né? Dicionário da fonte, que vem com as propriedades. O que ele está reclamando aqui? Color blue, aqui é vírgula, né? E aí, ó, FontDict, eu passo que tô colocando esse dicionário título aqui pro title, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa, ó, plt.xlabel, tá? Então tem lá eixo X e tem lá a propriedade fonte dict, que vai receber, fonte dict, que vai receber a minha variável, né, meu dicionário label lá em cima. E eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, pro Y, né, pro eixo Y. Então, olha lá, agora é meu Y label, tá? Então vamos ver aqui a aplicação, né? O que ele não... não tem Arial. E agora, hein? Vamos deixar o serif mesmo, né? Então pode ver, olha lá, ó, o título, né? O título tá vermelho escuro, né? Tá um tamanho aqui de 15, serifado. E os eixos, né? Estão de um tamanho menor, tá? E da cor azul, só para vocês verem, né? Aqui, ó, eixo Y cor azul, eixo X cor azul, tá? E aí, por fim, eu posso, né, de alguma maneira, não, eu não quero que o título fique aqui no centro, eu quero que ele fique ou na direita ou na esquerda, né? Então eu tenho lá no title o atributo lock. Vou praticamente copiar e colar isso aqui, tá? Ctrl C. Aonde que tá? Nossa, nem coloquei um código aqui, né? Código. E aí, ó, no título, coloco lá lock e aí right, né? Ele vai para o título vai ficar posicionado na direita. OK? Olha lá. Ele posicionou aqui na direita. Se eu quisesse na esquerda, só escrever left e aí posiciona na esquerda. OK?
Bom, depois tem mais algumas coisas aqui para falar para vocês, mas aí a gente continua na próxima aula. Bom, como eu já disse, né, grande parte é configuração, né, do Matplotlib. Vale a pena, tá? Vocês darem uma olhada no site do Matplot, ok? É bem matplotlib.org. Tem lá documentação, né, exemplos de como construir gráficos, né? Então, só para vocês verem aqui, ó, um dos vários gráficos que ele constrói, tá? Boxplot, pizza, ó, gráfico de violino, né? Então, é que eu só estou mostrando para vocês aqui a parte de linha, né? Um marcador e linha, ok? Mas tem aqui, ó, diversos outros gráficos, né? Em barra, por exemplo, que vocês podem utilizar na análise exploratória de vocês. Ó, gráfico 3D, tá? Então, é claro que é mais complexo, tá? Mas só estou mostrando aqui do que a ferramenta é capaz. Ok, pessoal? Bom, vou encerrando aqui então a nossa aula por hoje. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Aí a gente vai ver agora com relação à chamada,